Boa, pessoal. Nós estamos a poucos dias das eleições e então vamos fazer esse contato, né, direto, resumindo um pouco do que a gente vivenciou aí durante a campanha, do que nós conversamos com as pessoas, enfim. Primeiro recapitulando o principal motivo porque eu voltei a ser candidato após 12 anos da política, tendo em vista as injustiças, né, sofridas por mim quando eu tentei adotar um grupo de irmãos de 4 crianças que eu as trouxe do Nordeste após o trâmite, né, de um processo de adoção que estava em fase de estágio de acompanhamento. Uma injustiça sofrida por uma intervenção indevida pela Vara da Infância aqui de Curitiba, como eu mencionei num vídeo explicando tudo isso e que está disponível no meu canal na internet. Então eu vi a necessidade, e também por tudo que a gente vivenciou nesses últimos anos, né, a necessidade das pessoas realmente de bem, não aquelas que se dizem, né, de bem e que apregoam armas e assim por diante, mas as pessoas que são profissionais, que têm conhecimento, que têm educação já de berço, né, já da família, de começarem a se preocupar mais com a política para a gente tentar mudar, né, melhorar a qualidade dos nossos representantes no Congresso Nacional. Então esse foi o principal motivo que eu retornei à atividade e estou agora pleiteando, né, pedindo o voto de todos os que me assistem para representá-los de uma forma coerente, justa, honesta no Congresso Nacional. Durante essa campanha, como eu comentei, a gente conversou bastante e algumas questões voltaram à tona. Uma delas, a principal delas, aquela de me perguntarem por que eu, como médico, como advogado, como piloto de aeronaves, ou seja, um profissional já bem sucedido economicamente e profissionalmente, me envolvo novamente com a política que no Brasil é efetuada por pessoas corruptas e que só roubam e assim por diante. Isso eu já comentei agora mesmo no início e vou realçar. Não adianta a gente virar as costas para a política. Tudo em nossa vida é política. Os preços dos alimentos, os preços da educação, os preços da saúde, tudo isso é decidido pelos políticos e influenciam a nossa vida, a vida dos nossos filhos, dos nossos parentes, diretos ou indiretos, enfim, de toda a comunidade. Então, o fato de nos abstermos de votar, ou dizer, não voto em ninguém porque todos roubam, que todos fazem isso, fazem aquilo, só nos torna mais, vamos dizer assim, à mercê dos maldosos, dos que querem somente se aproveitar, dos que querem vantagem somente para si e para os seus, para o seu grupo. Está na hora, né, de nós elegermos pessoas, como eu já disse, que não dependam da política, que não façam da política a sua profissão, que tenham um resultado já profissional e econômico estável, né, justamente para representar a coletividade com isenção e não os seus interesses particulares. Outra pergunta, e que faz parte dessa mesma, na realidade, é a questão de que no Brasil todo mundo rouba, os políticos podem entrar com boas intenções, mas acaba se corrompendo. Não, e novamente nós realçamos que depende tudo da formação desse indivíduo. Desde a formação de berço familiar, a formação escolar, a formação profissional, mesmo que não seja escolar, mas que tenha, né, uma hombridade, né? Aquilo que existia muito antigamente e que agora anda em baixa, vamos dizer assim, na nossa sociedade. Postei um vídeo explicando o que deve fazer um deputado federal. Na realidade, algumas pessoas nem assistiram o vídeo e comentaram lá que no Brasil o deputado federal só rouba, só não sei o que, etc, etc. Na realidade, o que a gente colocou ali foi o que a Constituição prevê como função real do deputado. Né? A gente quer, na realidade, esclarecer a população do que ele pode, o que ele não pode fazer e para que ela possa cobrar dele posteriormente. Não adianta um político prometer que vai construir um posto de saúde, vai construir uma rodovia, porque não é função dele. O que ele pode é apresentar projeto de lei ou emendas orçamentárias para destinar verbas para que o Poder Executivo local ou estadual ou até o federal execute aquelas obras. E é isso que nós pretendemos fazer. Nós pretendemos cumprir a nossa obrigação de apresentar projetos de leis, de votar projetos de leis de interesse de toda a coletividade, de interesse das nossas bases políticas, do nosso estado, da nossa região, né? Naquelas áreas que nós nos propusemos.
quais são as áreas. E também, né, por óbvio, fiscalizar o Poder Executivo, que hoje em dia é uma grande função que tem que ser sem interesse pessoal predominante, né? Porque o último governo federal aí, em termos de esconder as suas né, decretar 100 anos de sigilo em tudo que ele faz, em termos de gastos, até no cartão corporativo, é um absurdo. E, infelizmente, o Congresso atual é conivente com essa situação. E uma das funções constitucionais do Congresso, dos deputados, dos senadores, é fiscalizar essas situações. E isso nós pretendemos executar, né, com isenção e apresentar regularmente, né, um relatório das nossas atividades no Congresso para todos aqueles que nos elegeram e para a população em geral, né, que é essa a função do deputado. A alocação de recursos, a nossa proposta é para a área da saúde, para a área da educação e para a fiscalização da aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque o que a gente vê nas ruas são crianças abandonadas, crianças que deveriam ser atendidas pelo Estado, até por força dessa lei, por força da Constituição, e na realidade as pessoas, pelo menos aqui, especificamente nesse caso concreto que eu vivenciei, e eu sei que acontece em outras comarcas também, né, ao invés de agir dessa forma, as pessoas interpretam as leis de acordo com os seus interesses, sejam eles lícitos ou até escusos, que a gente não sabe, ou colocam os seus preconceitos pessoais acima dos interesses das próprias crianças. E isso tem que ser fiscalizado, tem que ser mudado, né? Nós temos que criar mecanismos legislativos no judiciário, no Ministério Público, na questão, no âmbito administrativo, né, inclusive, para fiscalizar os excessos cometidos por entes, né, integrantes desses órgãos governamentais. Com relação à educação e à saúde, nós temos que retomar os recursos que estavam previstos por lei no governo Dilma, provenientes dos royalties do petróleo extraído do pré-sal e que seriam destinados para essas duas grandes áreas que são fundamentais para qualquer país que deseja realmente ser independente, ser economicamente desenvolvido. Além disso, na questão específica do SUS, né, alocar recursos, reestruturá-lo para que as pessoas tenham acesso e acesso imediato cada vez maior às especialidades médicas disponíveis, né, na medicina moderna. Seja pela estruturação dos hospitais públicos, né, os hospitais universitários, hospitais federais, hospitais estaduais ou municipais, seja por convênios com a iniciativa privada da área da medicina de grupo. Na educação, vamos alterar essa questão aí da reforma do ensino médio, que foi feita a toque de caixa, sem uma discussão adequada pelas pessoas mais preparadas para realmente discutirem esse assunto, né? A matemática, por exemplo, que é a melhor matéria que visa principalmente o desenvolvimento do raciocínio lógico, né, o desenvolvimento da própria inteligência da criança e do adolescente, ela tem que ter a sua carga horária aumentada e não diminuída, né, no ensino médio. Já no ensino superior, o que nós observamos hoje em dia, primeiro é faculdades com desempenho, sabe, no mínimo questionável em muitas regiões do nosso país, inclusive nas mais desenvolvidas. Então a questão das avaliações dessas faculdades tem que ser mais rigorosas, né? As avaliações, as fiscalizações têm que ser mais rigorosas. Além disso, criar obrigatoriedade das disciplinas de sociologia, de filosofia, de humanas em todas as áreas, mesmo as áreas mais técnicas. Porque o que se vê hoje em dia, mesmo nas melhores faculdades, é que alguns profissionais saem com a visão restrita, né? Com aquela viseira, só no tecnicismo, né? Que o seu curso previu. Sem uma visão de coletividade, de sociologia, de vida em comunidade, sem se preocupar justamente com a questão humanitária até. Então isso tem que ser implementado através de projetos. Bem, pessoal, como eu já comentei no início, nós estamos a poucos dias das eleições e eu quero conclamar, então, novamente, a todos que me assistem, que me ouvem, todos que tiveram acesso às nossas propostas, a votarem mesmo, no meu nome, Dr. Paulo Paleno Fontinelli, 4080 é o meu número, certo? E além de votarem, solicitarem aos seus familiares, aos seus amigos de redes sociais também,
Ou seja, um verdadeiro mutirão nessa reta final para sermos eleitos, para a gente eleger uma pessoa que, como eu já disse, né, já tem uma vida profissional, graças a Deus, tranquila, e não vou fazer da política uma profissão, mas vou, sim, representá-los com isenção, com interesse público em primeiro lugar, e prestar contas periodicamente do que estarei fazendo lá no Congresso, e fiscalizar o Poder Executivo. Para presidente, como eu já comentei várias vezes, eu apoio o presidente Lula e desejo que ele seja eleito já no primeiro turno, para não perdermos mais tempo, para mudarmos a história do Brasil, a situação do Brasil, por tudo que ele fez já nos seus governos, por tudo que ele representa para o Brasil, tanto interna quanto externamente, né? Pela relação internacional, o patamar de respeitabilidade que o Brasil conquistou durante os seus governos. Certo? Mesmo aquelas pessoas que têm algum preconceito, deixe nesse momento, pelo menos uma vez, esse preconceito de lado e votem com a razão. É o que eu vos peço. Grande abraço. Minha liberdade e gritando. Hoje eu fiquei emocionado porque eu recebi aqui no palanque um homem que era um médico cardiologista que ia me visitar na cadeia. Pela democratização das leis do Estatuto da Criança e do Adolescente, pela saúde e pela educação, vote 4080. Um cara que luta a favor da nação, que representa a gente com coração, alguém disposto a estender a mão